Gente, boa noite. Mais uma vez, nós vamos dar início. Aconteceu algum problema técnico com a nossa amiga Kátia. Então, em respeito aos convidados e a todos os presentes, né, a gente vai começar no horário, tá? Já estamos aí 9 minutos atrasados. Então, vamos em frente, tá? Eu acho que a Kátia agora conseguiu entrar, mas eu não sei se ela está ouvindo. Enquanto isso, a gente, mais uma vez, dá boas-vindas a todos que acabaram de chegar. E eu peço licença para apresentar os nossos convidados da noite de hoje, né? Essa é a terceira mesa redonda do Setembro Amarelo com o IPES. O IPES é um instituto de pesquisa, um Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio. Ele foi inaugurado este ano, mas nós já trabalhávamos na UERJ há 13 anos. O IPES nasceu de uma proposta acadêmica, onde fazemos pesquisa sobre os estudos de violência e, com o tempo, incorporamos a dimensão da saúde mental. E foi aí, de vários trabalhos desenvolvidos, que nós tivemos a oportunidade de ter esse instituto. Convidamos os nossos participantes para, depois da pandemia, vir conhecer a nossa sede, que eu confesso que é muito mais agradável e mais acolhedor do que esse espaço virtual. Mas, por enquanto, é o que temos. Então, graças a Deus, a gente tem esse espaço. Hoje eu posso falar mais informalmente, porque a gente está falando aqui com pessoas que têm essa conexão com a espiritualidade, então eu posso falar graças a Deus aqui, né? Então, assim, a gente convida a todos, seja Padre Lício, Isabela e Daniele já são do nosso grupo de estudo e pesquisa, então a gente não precisa convidar, porque elas já conhecem. Mas os demais, Frei Gustavo, convido também o senhor para depois visitar o nosso IPES. A gente aqui presente também temos a nossa querida Verônica Schuster. Verônica, você poderia abrir a sua janelinha, por favor? Que também é sócia fundadora do IPES, né? E a nossa Kátia Sodré, que está levando uma surra nesse momento para conseguir entrar aqui na nossa sala. Verônica, você gostaria de dar uma palavrinha de boa noite a todos, por favor? Você está sem som? Ih, meu Deus, hoje, será que eu travei? Não, tô, desculpa. Porque eu não... Boa noite a todos, é um prazer estar participando de mais uma mesa redonda, quanto mais com pessoas assim, com propostas de vida tão interessantes, né? Que vai assim, para a questão importante da prevenção, da valorização da vida, mas que propostas interessantes que entendem o ser humano como um ser integral. Isso é muito importante, né, para a gente avançar um bocadinho bem importante na nossa vida. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada a todos. Obrigada, querida Verônica, nossa parceiríssima querida, que nos permitiu ter a alegria de ter um instituto. Então, a gente só agradece e hoje nós somos sócios desse empreendimento de vidas, porque nossas vidas não são mais as mesmas depois que a gente inaugurou o IPES. A gente também tem aqui a presença da Cláudia Mourão, que é a nossa coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional. Boa noite, Cláudia, dando boa noite a todos. Boa noite, Deise. Boa noite, queridos participantes, convidados. Quero dar as boas-vindas também em nome do IPES, porque é um prazer muito grande recebê-los aqui e tenho certeza que essa live de hoje vai nos acolher e nos aproximar cada vez mais da nossa fé, do nosso encontro conosco. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. A gente, nessa primeira mesa, nosso primeiro Setembro Amarelo, nós estamos saindo um pouco do protocolo, apresentando todos, porque para nós é um momento de festa. A cada mesa redonda é mais uma conquista do nosso IPES. Então, por isso, viu, meus amigos, que a gente gasta um tempinho nos apresentando, porque, no fundo, nós estamos apresentando o nosso IPES. Então, sejam bem-vindos. Eu espero que a nossa mediadora já tenha conseguido falar
Consegue falar? Já cheguei, consigo. Maravilha! Desculpem todos, boa noite a todos e a todas, tá? Você gostaria de falar da mesa, Kátia? Agora eu peço licença para passar a palavra à nossa mediadora da noite de hoje, Kátia Sodré, também sócia fundadora do nosso instituto. Obrigada, gente. Olha, como não adianta da hora, obrigada por terem esperado, Deise, por ter apresentado. Como a Deise falou, sou sócia fundadora do IPES, sou mãe sobrevivente, advogada, sou diretora jurídica do IPES e gostaria de, com muita alegria, receber todos vocês, receber principalmente a honra de estar nessa primeira mesa, né? E agradecer a presença de todos, principalmente dos nossos convidados. E seguindo, então, né, para não demorar mais ainda, né, não atrasar mais ainda, eu gostaria de chamar o Padre Lício, né, Padre Lício de Araújo Vale, é padre da Diocese de São Miguel Paulista, educador e filho sobrevivente. Ele vai falar sobre a relação entre espiritualidade e luto. Por favor, Padre Lício. Boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desta mesa. Como já foi dito, né, a Kátia já disse, eu sou sobrevivente, filho sobrevivente, né? Meu pai se matou, ele morreu por suicídio quando eu tinha 13 anos, eu sou filho único. E como todo suicídio, o suicídio do meu pai teve impactos muito fortes, né? Nós, né, Kátia, nós e outros que estamos aqui, que somos sobreviventes, sabemos o quão impactante é o luto, a dor pelo suicídio. A espiritualidade, ela ocupa um lugar importantíssimo também na prevenção ao suicídio. É importante que a gente diga isso, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos principais fatores de proteção ao suicídio é a pessoa ter uma espiritualidade, ela ter uma fé, né? Ela poder se relacionar com Deus, né, com uma divindade, seja ela qual for, porque isso faz com que ela possa se relacionar com um outro, né, ela possa ter um relacionamento, isolando, evitando muito essa sensação da solidão, né? A OMS também diz que pertencer a uma comunidade religiosa, a uma comunidade de fé, também é uma atitude preventiva, no sentido de que amplia os relacionamentos sociais, amplia a criação de vínculos, né? E todos esses são fatores protetivos para a questão do suicídio, né? Falar da espiritualidade é falar de uma dimensão humana importantíssima, né? E aí eu quero voltar ao conceito de saúde, né, da OMS, né? A OMS define saúde como o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, né? Essa visão da integralidade da pessoa, né? E, portanto, a espiritualidade é um componente importante disso, né? E como eu tenho só 20 minutos, ou um pouquinho menos, o que é muito difícil para padre, porque padre, quando pega microfone, pega uma plateia chique assim, importante, a gente fala 45 minutos, né? Então a gente tem... Fiquem tranquilos, estou brincando, não vou fazer, já estou aqui com o meu reloginho, mas assim, eu penso que, assim,
Claro, como padre católico, eu vou falar um pouquinho mais da espiritualidade católica, que é um pouco a minha, que é natural. Mas, no meu trabalho de pesquisa, eu fiz uma pesquisa, porque tem uma questão na espiritualidade relacionada ao fenômeno do suicídio que é muito complicada, que é para onde vai a alma, o espírito da pessoa que atenta contra a própria vida. Para quem tem uma espiritualidade, para quem tem uma fé, esta é uma questão crucial e fundamental, porque a gente ainda tem no nosso caldo cultural e vindo da cultura católica, esta coisa de que quem se mata vai para o inferno. Então, quem se mata não tem salvação na eternidade. E isso, para os enlutados, né, para os sobreviventes, é devastador para quem tem fé. Quer dizer, você perder uma pessoa que você ama por suicídio, né, ou pelo suicídio. E para quem tem fé, para quem tem uma espiritualidade, a família não ter direito aos ritos fúnebres, e nós estamos vivendo isso agora na pandemia, né? Nós estamos vivendo isso nesse momento, está sendo negado às famílias, né, o acesso ao velório, a você poder se despedir do corpo, enfim, você não ter a possibilidade, né, no âmbito da sua espiritualidade, no âmbito da sua fé, de você ser acolhido num momento de perda, ser acolhido num momento de dor, né? Você não ter suporte é devastador. E eu fiz uma pesquisa, a minha pesquisa, né, que está publicada, eu entrevistei as 9 principais lideranças das 9 principais religiões presentes no Brasil. A começar pelos católicos e terminando pelas religiões afrodescendentes, né, de matriz africana. E, para minha surpresa, a posição da maioria das religiões, vamos dizer assim, mudou. Hoje, a grande maioria das religiões, das espiritualidades, incluindo aí o budismo, incluindo aí o hinduísmo, elas são profundamente acolhedoras. E isso sempre me interessou, porque isso foi um drama na minha vida pessoal. Quando meu pai se mata, minha família sempre foi muito católica, nós não tivemos direito de celebrar a missa de 7º dia. Nós não tivemos direito de celebrar a missa de mês, nem missa de ano. Porque naquela época meu pai se mata em 1970, então logo depois do Concílio Vaticano II, e a igreja tinha aquele discurso de que se matou, vai para o inferno, porque pecou contra o 5º mandamento. Então, eu vivi isso. E isto, gente, é importante dizer, para quem tem fé, o que isso potencializa a dor e o luto, é por isso que eu uso essa expressão, é devastador, né? E aí, assim, na minha pesquisa, a grande maioria das religiões hoje assumiu as contribuições da ciência, tanto da psicologia, quanto da psiquiatria, quanto da suicidologia, né? E aí falo um pouquinho brevemente sobre o Schneidman, que é uma referência na área da suicidologia, né? Para quem não é da área, né, a suicidologia foi fundada por um psicólogo americano chamado Edwin Schneidman, que estudou o fenômeno do suicídio a vida inteira dele. E o Schneidman tem um conceito fundamental, que ele descobre nos seus estudos, é dele, né, a descoberta, que o suicida não quer matar sua vida, mas quer matar a sua dor, né? Isto é uma descoberta dos estudos do Schneidman. E, para minha surpresa, quando eu fiz o estudo e a pesquisa com as lideranças religiosas,
porque eu não fui só estudar, eu fui entrevistá-los, né? Eu os entrevistei. A grande maioria das religiões hoje traz este mesmo conceito, esse conceito do Shinetman. Ora, se o suicida não quer matar sua vida, mas quer matar a sua dor, ele não tem a intenção de ofender ou de desrespeitar leis espirituais ou mandamentos espirituais ou normas espirituais, né? Então, assim, a grande boa notícia é que hoje a grande maioria das religiões e das espiritualidades presentes no Brasil acolhem as famílias enlutadas por suicídio, dão acesso às famílias enlutadas aos ritos fúnebres daquela determinada espiritualidade ou religião, e algumas religiões e espiritualidades fazem, inclusive, um acompanhamento da família. É um exemplo típico do judaísmo, por exemplo. O judaísmo tem os seus ritos de sétimo dia, de mês, de ano, né? Então, só para citar um exemplo, né? No judaísmo, por exemplo, antigamente os suicidas não eram nem enterrados no Campo Santo, né? Eles eram enterrados à margem do Campo Santo. Então, só para dar uma imagem de como isso evoluiu. Graças a Deus, né? Como a gente pode dizer, estamos numa mesa de espiritualidade, graças a Deus isso evoluiu. Porque a experiência da fé é exatamente essa, né? É a de religar, né? É a de religar o ser humano a si mesmo, é de religar o ser humano ao outro, de religar o ser humano à humanidade, né? E aí o Papa Francisco, claro, eu como padre católico sempre tenho a tendência, né, o vício do cachimbo de fazer a referência, mas não tem como. O Papa Francisco fala muito disso, né? Da casa comum, da gente cuidar, de estar religado com o planeta, de estarmos religados uns com os outros e com a vida. Então, a minha contribuição inicial seria essa, de dizer que houve uma grande mudança de postura das espiritualidades e das religiões em relação ao fenômeno do suicídio. Antigamente, só por uma questão da própria experiência da fé ou da doutrina das religiões, o suicídio era visto, era condenado, e as almas, os espíritos, né, na vida para além da morte, estavam definitivamente condenados. Graças a Deus, e aí termina a minha fala, graças a Deus, esta postura mudou, porque a maioria das religiões presentes no Brasil, em número de adeptos, inclusive igrejas evangélicas, a dificuldade um pouco maior ainda são com as igrejas evangélicas pentecostais e os movimentos mais neopentecostais. Esses ainda têm um pouquinho de diferença. Mas, por exemplo, os protestantes tradicionais, os luteranos, os presbiterianos, os metodistas, enfim, todas essas igrejas com essas espiritualidades mais tradicionais, todas elas, a partir de um diálogo e assimilando a experiência da ciência, repensaram suas doutrinas, repensaram a sua maneira de lidar e, termino dizendo, realizando a missão fundamental de uma espiritualidade, que é cuidar da alma, né? Aliás, não são só as psicólogas, ou não é só a psicologia, não é só a psiquiatria, né? Mas, sobretudo não, a religião também, a espiritualidade também
tem essa missão, a de colaborar para o cuidado das almas das pessoas e, sobretudo, daqueles e daquelas que têm dores de alma, que é o caso de 99,9% das pessoas em comportamento suicida. Obrigado, essa é a minha fala. Obrigado de coração pela oportunidade. Quem agradece somos nós, Padre Lício. O senhor me fez lembrar que na missa de 7º dia da minha filha, que semana que vem vão fazer 5 anos de falecimento dela, na hora dos cumprimentos das pessoas que estavam presentes, né? Aí veio um senhor que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, não sei o nome até hoje, e ele falou assim: olha, a sua filha está com Deus, porque se eu estou de pé aqui em frente à senhora, foi porque ela me ajudou no trabalho, através do trabalho dela, ela me ajudou a estar aqui hoje. Ela me ajudou sem me conhecer, sem interesse nenhum. Na época ela foi servidora pública federal da ANS, da Agência Nacional de Saúde, e esse senhor precisou de auxílio para conseguir fazer uma cirurgia de coluna para poder ficar, né, se manter andando, se manter de pé. E dentro no dia do 7º dia dela na missa, esse senhor vem, me abraça e fala isso. Então, realmente a sua fala é perfeita. Hoje a igreja vê diferente. Hoje o tabu é de algumas pessoas. Existe sim, existe de algumas pessoas em todas as espiritualidades, em todas as religiões, na sociedade existe o tabu, sim. Mas existe também pessoas que, como nós, estão aqui reunidas hoje para conhecer mais sobre esse tema, né, sobre o fenômeno do suicídio e para poder prevenir. E, diante disso, eu lhe agradeço muito, tá, Padre Lício? Obrigado, o IPES agradece, não é a Kátia que agradece, é o IPES que agradece. E eu li hoje, na introdução do seu livro, que está aqui, né? O seu livro diz assim, não sei se foi o senhor que copiou, ou se foi a Deise, a presidente do IPES. O senhor fala assim, aqui embaixo, deixa eu ver aqui na introdução, eu marquei. É preciso também conhecer mais sobre o assunto. Conhecer para prevenir. É o nosso lema, é o lema do IPES. Que legal, que legal. Muito obrigada pela sua fala e seu comparecimento hoje. Obrigado. Então, a gente vai seguir, tá? Nós temos ainda mais 3 convidados, né? Aí eu vou chamar a Daniela Alves Ferreira. Ela é psicóloga, ela é pós-graduanda em psicopedagogia, pesquisadora e fundadora da Religar Psicologia. A Daniele, né? É uma Daniele com um L só. A minha Daniele era Daniele com 2 L's. Olha só, a Daniele vai falar sobre cuidar e a ausência do autocuidado, não é isso, Daniele? Trazendo a importância de compreendermos a espiritualidade / religiosidade e o processo saúde-doença, para que assim haja conscientização e prevenção ao suicídio nos ambientes religiosos. Com a palavra, Daniela, obrigada, tá? Pela presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que o IPES está dando, né? Não só a mim, mas também ao projeto Religar Psicologia. E, assim, falar sobre o cuidado, né? É um dos nortes, eu acho que é o que nos motiva, né? Eu acho que o que impulsiona a gente nesse trabalho, no projeto, é o cuidar, né? Porque a gente precisa entender o cuidar como o acolher, mas até mesmo para acolher
é preciso saber acolher, né? Então, quando a gente coloca no âmbito religioso, os líderes religiosos, padres, presbíteros e até mesmo os religiosos, eles possuem essa característica e até mesmo essa função de acolhimento, né? De acolhimento e de cuidar, né? Já que eu falei que cuidar é servir, cuidar é acolher. Então, é necessário que a gente também saiba um pouco, né, e tenha na nossa consciência o que era o cuidado, né? O cuidado que também faz parte da vida religiosa, né, que é dedicação. Então, quando a gente fala do âmbito religioso, da vida religiosa, a gente busca compreender, eu acho que todos nós, né, quando eu falo a gente, é porque todos nós precisamos compreender os aspectos pertinentes a esse meio religioso. Porque, assim como já foi dito, né, quando a gente fala do padre ou do líder religioso, falando do suicídio também, a gente tem o suicídio como pecado, né, desde antigamente, mas ainda assim está inserido na nossa cultura de entender e compreender o suicídio como pecado, principalmente nesse ambiente religioso, mas, sobretudo, compreender os aspectos que os religiosos passam ao escolher essa vida religiosa, entendendo que nossa sociedade compreende o líder religioso como o mais próximo de Deus, né, o mais próximo do sagrado. Então, a gente acaba distanciando ele do próprio eu, né? A gente não consegue visualizá-lo como humano, como um indivíduo que também sofre, como um indivíduo que também tem as suas fragilidades. Então, quando a gente fala do cuidar e do autocuidado, e essa ausência do autocuidado no ambiente religioso, diante da espiritualidade e da religiosidade, a gente precisa compreender também um pouco o que é religiosidade, né? E o que é espiritualidade, né? Então, assim, quando falamos de religião são práticas, então a espiritualidade não precisa estar dentro de uma religião para que a gente seja espiritualizado. Então a gente precisa compreender também e distanciar uma coisa da outra, para que a gente consiga compreender o ser humano que está nos acolhendo em formas de líder religioso, né? Então, quando a gente fala, traz a espiritualidade e esse autocuidado dentro das nossas atividades, dos processos que a gente faz dentro do Religar Psicologia, a gente religa esse indivíduo à sua singularidade, compreendendo que dentro do ambiente religioso há várias subjetividades, mas é importante que esse líder religioso, por mais que ele tenha se permita a compreender ou estar presente, né, ou na compreensão mesmo e apoio à singularidade do outro, ele tem a sua. E às vezes essa singularidade do líder religioso acaba sendo perdida diante de toda a complexidade da vida religiosa em si, como também diante das pluralidades existentes. Então, quando a gente passa a compreender os aspectos da vida religiosa, a gente consegue apoiar esse líder naquilo que ele realmente necessita, que é o cuidado. Então, o cuidar, eu acho que não só o líder religioso, mas uma mãe ou um pai, ele cuida mais do outro, cuida mais da comunidade em si do que de si próprio, né? Então, como cuidar do outro sem se cuidar, né? Então, a gente traz dentro dessa interlocução da espiritualidade, do cuidado e do processo doença, é isso. Porque quando o indivíduo ele não consegue se perceber, se conhecer e se cuidar, se torna quase que impossível que ele cuide do outro. Então, a gente precisa entender que o líder religioso, né, seja padre, presbítero, enfim, ele também na verdade, ele também precisa colocar as suas fragilidades para que
para que haja de fato o resgate do seu eu, para que o outro compreenda que ele também necessita de apoio. E quando a gente fala da prevenção do suicídio, é trazer esse olhar, porque a gente entende que ele está ali para acolher o outro, é trazer um olhar de manejo de comportamentos, de sinais, principalmente para si. Então, por isso que eu trago a ausência desse autocuidado. Eu não estou falando muito da comunidade em si, para que todos entendam, mas o foco da nossa pesquisa, do nosso trabalho, são os líderes religiosos. Então, quando a gente consegue resgatar esse líder religioso na sua singularidade, na sua subjetividade, ele identificando não só os seus aspectos familiar e também comunitário, ele consegue diminuir todo o processo que leva à doença. Então, quando o Padre Lício falou da sua pesquisa, ele, nas nossas conversas, né, ele sempre traz a síndrome de burnout, né, que foi um dos aspectos, uma das doenças que ele mais, uma das síndromes que ele mais se deparou diante da pesquisa dele, diante do trabalho que ele desenvolve, e ele também coloca no livro. Mas também eu trago que não é só a síndrome de burnout, como também muitos líderes, eles acabam na depressão, como também na síndrome do pânico, porque ele, nesse afastamento do seu eu, ele consegue, ele começa, na verdade, a substituir o que as necessidades próprias, né? Então, se ele é só, como é que eu vou compensar essa solidão? Então, ele passa a trabalhar mais, a olhar mais para o outro e não olhar para si. E acaba com que os índices de suicídio no ambiente religioso, principalmente dos líderes religiosos, venham aumentando cada dia mais. Então, quando a gente fala, né, quando eu falo, eu também gosto muito de usar a frase, a citação de Jung, onde ele fala de quando a gente quer tocar uma alma humana, é preciso ser somente outra alma humana. Então, é trazer essa consciência de que a gente também precisa olhar para esses líderes religiosos como humanos, porque da mesma forma em que eles conseguem, no acolhimento, tocar a nossa alma humana, no sentido de nos acolher, de nos ouvir, nós também precisamos olhar para eles como alma humana para ouvir e para acolher também. E fazendo assim com que ele se apoie na comunidade onde ele esteja, fazendo com que ele também se apoie ou no seminário onde ele atua e resgatando todo o prazer da vida e prevenindo assim não só o suicídio dentro do ambiente de liderança, como também conseguindo auxiliar dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, da sua igreja, da sua instituição religiosa, outros suicídios, formando então apoio. Porque é importante, quando a gente fala de suicídio, de prevenção, a gente precisa ter a consciência de que sozinho a gente não consegue, que a gente precisa criar redes de apoio, que uma pessoa torna multiplicadora da outra e assim, sucessivamente, a gente consegue alcançar e, de fato, prevenir o suicídio de uma forma responsável e não, como eu sempre digo, não como uma forma comercial, onde a gente vê muitas das vezes, né? Então, a gente precisa ter a consciência de ter essa responsabilidade de acolher e de falar, e como falar também. Obrigada, Daniele. Eu agradeço muito pela sua fala. Nós temos, né, desde tá aí, em fevereiro desse ano, nós tivemos a convite do Leste 1 da CNBB, em reunião no Sumaré, e foi a doutora Luciana Campos,
ela escreve sobre isso, ela tem um livro sobre a questão do suicídio dos presbíteros, né? Então, mas que envolve também o estudo, ela atende aos padres católicos, né? Mas ela é psicóloga daqui no Rio de Janeiro, né? Deles. E isso acontece muito e é difícil falar. É difícil para eles falarem, é difícil para a gente tocar no assunto. Então, a gente vai, esse projeto, né, seria pela campanha da fraternidade, que foi, infelizmente, a gente não teve como dar seguimento, justamente porque houve a pandemia, houve o início da pandemia, e nós tivemos que guardar, né, Deise, numa caixinha especial, né, esse projeto, e desde já você está convidada a participar, a gente vai colocar você em contato com a Luciana, com as pessoas que foram com a gente, né, a Silvia, né, que fomos nós 4, eu, Deise, Silvia, a Luciana, e nós vamos colocar você em contato com elas para justamente para esse projeto, quem sabe, 2021, dá continuidade, né? A gente dá continuidade, né, porque a campanha da fraternidade ela fala esse ano sobre o suicídio, sobre a vida, né? Ela fala sobre a valorização da vida. E um dos temas seria a ser tratado era a questão do suicídio, de uma forma geral. E você falou no cuidado, só para chamar logo a seguir a Isabela, mas você falou do cuidado. E a gente ontem, falando com o Frei Medella, né, Frei Gustavo Medella, que também vai ter a fala logo mais, eu falei do cuidado, né? Cuidar de quem cuida da gente. Quem cuida, o nosso padre, o nosso pastor, né? o nosso líder religioso, né? Os nossos monges, né? Cuidar dessas pessoas que cuidam de tantas outras pessoas, né? Então, é importante que a gente olhe, tenha esse olhar também caridoso e preocupado com o estado emocional deles, a saúde deles. E nem sempre a gente acha que eles são homens também lá santos de ferro, eles aguentam tudo, eles não são pessoas como a gente, são sim. São pessoas como a gente que sofre, está aí o Padre Lício, que é sobrevivente como eu. Então, a gente é tão igual, né? Somos semelhantes, mas a gente às vezes precisa de uma ajuda maior em determinados momentos, né? Então, concluindo, eu chamo a Isabela, deixa eu ver aqui, perdi aqui o meu, chamar a Isabela, para a Isabela falar, né, sobre o religar, né, o porquê do nome religar, né, o objetivo do trabalho atrelado à prevenção e ao suicídio. Nossa querida Isabela também tanto Isabela como a Daniele são do nossa formação, nossa capacitação do IPES. É uma turma que foi selecionada em 2019 para, em 2020, fazer uma capacitação nessa área de sociodologia, né? E prevenção e pós-venção e políticas públicas para nós articularmos para poder, não é combater, né? A gente auxiliar a quem precisa, cuidar de quem precisa. Então, querida Isabela, a palavra é sua, tá? Obrigada, Kátia. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar nesse espaço de compartilhamento do saber, né? Antes de explicar o projeto em si, gostaria de fazer um breve comentário sobre essa questão da psicologia enquanto ciência e da espiritualidade, da religiosidade, né? No ano de 2005, dentro da igreja, foi criado um documento pelo Papa Bento XVI, chamado Fides et Ratio, ou seja, fé e razão. E um dos pontos centrais desse documento estaria um avião, a analogia de um avião, né? Um avião com as duas asas ali, uma da fé, a outra da razão.
sem uma, o avião cai. E sem a outra, também o avião cai. Então, era preciso as duas para ter esse equilíbrio ali. E assim é com o ser humano, né? Com a vida humana em si. Então, a princípio, quando pude idealizar o projeto Religar, e depois compartilhei com a Daniele, uma alegria grande, de poder propor esse pensamento, né? De caminhar junto entre espiritualidade e ciência, pelo viés da psicologia, né? E aí o nome Religar também tem uma aproximação com religião. Religião, do latim, quando é traduzido, tem o termo religere, que é justamente fazer essa ligação do ser humano com o que te transcende, e por que não pensar no nosso projeto com essa consolidação também da própria existência, né? A gente sabe que a vida humana é feita de altos e baixos. Uma linha reta seria um coração parado, se a gente pensar nos hospitais aí hoje em dia tão demandados nessa pandemia, né? E aí, quando a gente tem esses altos e baixos na vida, a gente sempre precisa desse religar, desse estar junto com o sofrimento e com ele poder aprender sempre, crescer sempre, né? Quando a gente fala da prevenção do suicídio, sempre as pessoas trazem muito essa demanda, né? De perda do sentido da vida, tristezas, angústias, mas que também precisam desse novo sentido. E aí a espiritualidade entra, como o Padre Lício bem colocou, como um forte fator de proteção para a prevenção do suicídio em si. Então, o objetivo do nosso projeto era justamente de compreender como que a dinâmica da vida religiosa pode proporcionar esses espaços de adoecimento, mas também de como a gente poderia estar religando esse sujeito à vida, de como a gente poderia estar melhorando essa situação, né? Seja através da capacitação, de palestras, rodas de conversa, enfim, né? Um todo. E aí, quando a gente propõe esse diálogo nesses espaços religiosos, é uma quebra de tabu, é uma quebra de estigma em si, né? Então, certamente contribui muito para a prevenção do suicídio, justamente porque a gente sabe que a vida religiosa ocupa esse espaço de acolhimento também, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas procuram um padre, um religioso, uma religiosa, ou até mesmo pensando aí no mundo ecumênico, né? Num pai de santo, num pastor, enfim, eles geralmente vão ao encontro de serem acolhidos. E aí, será que esse líder religioso está bem acolhido, está bem fundamentado para o outro? Então, é propor sempre essa via de mão dupla, né? De acolhido. E aí, justamente o religar vem com essa nova perspectiva, né? Juntamente aí com o fundo científico, bem embasadas, né? E gosto sempre do pensamento junguiano também, de que tudo que a gente faz tem relação com o nosso sentido de vida. E é isso que promove justamente a nossa caminhada nos trabalhos de prevenção do suicídio. Tanto para o público que a gente escolhe, quanto para a nossa atuação em si com a questão do suicídio. Certa vez eu escutava, a gente tem que prevenir o suicídio e tal. Tá, mas prevenir é muito simples assim, né? A gente pega a pessoa, amarra ela, deixa de um lado ali, ela não vai se matar. Né? Se a gente parar para pensar assim. Mas não. Prevenção do suicídio está muito além disso. Está ao sentido de compreender o outro, compreender a dor do outro, e então propor ali uma caminhada junto, o religar. O religar da existência, então, seria isso. Minha fala é super curtinha, mas acredito ter um sentido mais profundo justamente pela escolha, enfim, do público com muito carinho, da própria questão da prevenção do suicídio, que hoje em dia a gente sabe da grande necessidade de ser elaborada, de ser trabalhada, sobretudo nesses meios religiosos, né? Então,
fica aí o meu convite também para que todos vocês conheçam as nossas redes sociais, né? Enfim, entrem em contato, estamos à disposição. E, claramente, agradecer ao IPES pela oportunidade de poder também propor esse projeto e de estar aqui compartilhando todas essas questões, né? Obrigada, sim, Isabela, muito obrigada. Sua fala vem complementar. Você e Daniele estão ligadas, né? Vocês não precisam religar, vocês já estão ligadas. E estão ligadas também ao IPES. Então, nós, né, acolhemos vocês e vocês também estão dando frutos já para o IPES. Né? E vão crescer mais ainda, o Religar, de repente, quem sabe, virem um novo instituto, né, que vai ajudar muita gente, tá bom? Então, eu passo a palavra agora, porque eu quero ser bem sucinta também. Eu vou só fazer os agradecimentos logo agora, antes da fala final, que é a fala do Frei Gustavo Medella, tá? Mas eu gostaria de agradecer quem eu estou vendo, né? Algumas pessoas. Eu agradeço a todos que estão presentes aí, são 25 participantes que estão ali firmes e fortes nessa noite, tá? Mas a Wanda Quadra, psicóloga lá, associada ao IPES, a Cláudia Mourão, coordenadora de pessoal, né? De relações humanas do IPES, né? A nossa diretora, também teve uma live maravilhosa essa semana, tá? A Íria, que está trabalhando com a gente no grupo no projeto do Grupo de Acolhimento Sobreviver, tá? É Sobreviver, que vai ser um grupo que vai acolher a prevenção, vai trabalhar com a pós-venção, no caso, desculpe, vai trabalhar com a pós-venção, vai trabalhar com os sobreviventes, né, como eu, como o Padre Lício, os enlutados pelo suicídio. Vai ser uma porta, né, grande do IPES, aberta para escutar essas pessoas que se anulam ou estão muito ressentidas pelo falecimento do ente querido, né, da forma que foi, né? Então, essa pessoa precisa ser escutada. E o IPES vai abrir essa porta através do projeto Sobreviver, que a nossa diretora, a Verônica Zuster, né? Ela está também presente. Estou muito feliz que ela é a diretora de ação social, né? Então, ela é mais uma ação social do IPES. O IPES já tem a Escola que Previne, né? Que é a prevenção dos jovens nas escolas públicas, né? Todo um programa. O IPES já tem o projeto também com a segurança pública, né? Tem o projeto da saúde mental, né? Também do pessoal da segurança pública. Então, a gente vai ter o Sobreviver, que é para todas as pessoas, porque nós estamos de portas abertas realmente. O IPES é uma entidade sem fins lucrativos. Nós queremos formar várias redes, justamente para a gente lutar, para derrubar esse tabu. Esse tabu já está há muito tempo na nossa sociedade, então está na hora da gente caminhar. Igreja, né, escola, segurança pública, toda a sociedade se juntar e fazer um mundo melhor. Então, para um mundo melhor e com esperança, para falar de esperança, há esperança depois do luto? Há esperança depois da morte de um ente querido? Então, aí eu vou chamar o Frei Gustavo Medella. Eu acho que eu não vou precisar nem ler, né, Frei? Eu vou ver aqui a sua fala. O Frei Gustavo Medella, ele é vigário, é um frade franciscano, da Ordem Franciscana de São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis, a qual eu pertenço. Eu sou uma franciscana também, mas eu não sou religiosa, eu sou leiga franciscana. Hoje é um dia muito importante para a gente. Agradeço muito a presença do Frei Gustavo Medella, porque ele, como provincial
de 4 estados, né? Vigário provincial, de 4 estados brasileiros, né? Que a província da Imaculada Conceição, ela abrange Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, né? E o Paraná, né? E São Paulo, né? São Paulo, não Paraná, São Paulo. E o Frei de São Paulo, né? Está lá na cúpula, lá, mas porque foi escolhido a dedo por Deus, está lá na cúpula, ele é o segundo na linha, né? De comando lá, né? E é um jornalista, é um radialista, eu gostei muito de lidar com ele no rádio, vi que ele sabe tudo de rádio, né? Então, o Frei também é autor do livro A Vida Após o Luto, Palavras de Esperança para quem perdeu um ente querido. Então, o Frei vai abordar o luto dentro também da espiritualidade franciscana, que hoje é um dia especial para a gente, né? Hoje, o dia 17 de setembro, se comemora as chagas de São Francisco. São Francisco é um dos santos que tem chagas igual Cristo, né? Ele recebeu estigmas, né? Aqueles machucados, né? Dos pregos que quando Cristo foi pregado na cruz. Então, hoje é esse dia, é o dia que ele recebe esses estigmas. E para ele a vida começa a mudar e muda muito, né, Frei? Com a palavra, Frei. Muito boa noite. Obrigado, Kátia, pela gentileza das palavras aí na apresentação. Eu saúdo você, também os colegas de reflexão aí nesta mesa de hoje, o Padre Lício, a Isabela e a Daniele, e a todos e todas que estão nos acompanhando com a saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem a todos. Conforme você já adiantou, Kátia, a minha proposta é muito simples e despretensiosa nesse encontro aqui fraterno, onde estamos discutindo o tema da vida, da morte, do luto e da espiritualidade. É apresentar algumas ideias, diversas delas pautadas na espiritualidade franciscana, que podem oferecer algumas pistas de reflexão, especialmente para quem fica, para os chamados sobreviventes, que precisam viver e elaborar esta experiência do luto. Então vamos a estas ideias. A primeira, como não poderia ser diferente, baseada justamente no mistério que nós celebramos hoje, a impressão das chagas de Jesus Cristo no corpo de São Francisco. Graça alcançada por ele 2 anos antes de sua morte, no ano de 1224, no alto do Monte Alverne, na Itália, onde ele, em profunda oração, recebe no corpo as feridas de Cristo. Não foi um episódio isolado, mas fruto de uma construção que Francisco foi fazendo dentro do seu coração. Porque em seus momentos de oração, com muita frequência, ele, apaixonado por Cristo que era, dizia: Senhor, eu desejo a graça de poder sentir o quanto eu suportar em mim mesmo a mesma dor que vosso Filho sentiu ao entregar-se na cruz por nós. Mas ele não pedia para sentir só a dor, que eu também tenha a graça de sentir o amor que levou Jesus Cristo a este ato extremo de doação e de entrega. E a primeira ideia é essa, então, que dor e amor caminham juntos e deixam marcas na nossa vida. O amor deixa marcas em nós, em nosso coração. Lembro de uma frase muito bonita do padre Emílio Mancini, que diz assim: alegria e dor crescem no terreno do amor. Por isso, a perda de alguém que amamos, ainda mais uma perda repentina, ela nos dói, nos machuca. Mas por quê? Porque ela é misturada e impregnada de amor. Esse amor, ele é perene, ele supera os limites do tempo e do espaço. Mas a experiência de amor, ela sempre também traz consigo a dor da renúncia, a dor da impotência, mas caminham juntas. E Jesus Cristo, o Cristo da cruz, aqui atrás tem um crucifixo,
Francisco ferido, ele nos ensina: dor e amor caminham de mãos dadas em nossa vida. Essa seria a primeira ideia. A segunda ideia, ela diz respeito a também uma experiência fundamental na vida de Francisco. Se a estigmatização foi um episódio que diz já do final da sua vida, esse segundo episódio, que agora eu trago presente, é mais do início, ali do processo de conversão de Francisco, que é o episódio do abraço ao leproso. Leproso, na época de São Francisco, era uma figura estigmatizada, desprezada, abjeta, evitada, isolada do convívio social, porque era uma doença, continua sendo, mas hoje, graças a Deus, com todos os avanços, há um tratamento muito eficaz, mas era uma doença contagiosa. E os leprosos, eles cobertos de feridas, com as roupas muito sujas, andavam inclusive com um sino amarrado no cajado que traziam, que servia de alerta para quem ouvisse o badalar daquele sino, se afastasse e se protegesse da figura deles. Francisco vence toda essa repulsa e torna-se capaz, por causa do amor a Jesus Cristo, de abraçar o leproso. Os filmes de São Francisco retratam essa cena assim com muita dramaticidade. O próprio filme Francesco, ou O Irmão Sol e Irmã Lua, é uma cena muito manifesta, muito representada. E Francisco escreve depois no seu testamento: estando eu em pecado, parecia para mim deveras horripilante ter proximidade com o leproso. Mas o Senhor me conduziu para o meio dos leprosos, e eu fiz misericórdia com ele, fez-se misericórdia, o coração que se aproxima, e aquilo que me parecia amargo começou a parecer-me doçura de corpo e de alma. Ali é um ponto-chave da sua conversão. O que podemos compreender a partir também de uma leitura metafórica desse episódio de abraçar o leproso? É a capacidade de cada um abraçar aquilo que tem de mais difícil, de mais complicado, de mais desafiante dentro de si. Na linguagem da psicologia, quem sabe, psicologia acho que junguiana, se eu não me engano, abraçar as próprias sombras. E aí eu evoco uma leitura muito bonita, que quem me fez conhecer foi o rabino Newton Bonder, daquela máxima bíblica e um dos fundamentos da ética do Ocidente, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. O rabino diz que na transliteração, ou no hebraico, essa palavra próximo, ela também pode ter significado de ruim. Então é: ama o teu ruim como a si mesmo. Então a pessoa que enfrenta a experiência do luto, e um luto de suicídio certamente traz em si raiva, mágoa, tristeza, medo, impotência, e quer, às vezes, à custa de produzir muito ruído ou um ativismo, sufocar dentro de si esses gritos ou essas dores, ou esse ruim, entre aspas, que é nada mais do que fruto da nossa humanidade. E aí o rabino faz uma proposta que eu achei também muito interessante, nessa perspectiva de amar o próprio ruim. Em vez de promover um exorcismo, expulsar, abandonar, afastar-se, promover, ele chama de endorcismo. Seria, em vez de vomitar, digerir, dar significado, trabalhar dentro de si, lançar luzes sobre essas sombras. E assim aceitar que isso faz parte da minha vida, da minha história, e eu com isso preciso lidar e preciso encontrar respostas, usando a minha razão, a minha fé, o meu conhecimento, a minha maturidade, aquilo que as pessoas me dizem. Tudo isso acho que vai me ajudando a dar esse significado. Certamente aquela palavra que você ouviu no dia da missa de 7º dia da sua filha, Kátia, daquele senhor, lançou uma luz muito importante em algum desses aspectos do seu luto.
e abriu um horizonte de esperança, iluminou um pouquinho mais o seu caminho. E é isso, então, que eu penso ser essa tarefa de digerir e de buscar integrar, abraçar todas as nossas dimensões, como Francisco abraçou o leproso. A terceira ideia que eu gostaria de destacar é vencer a tentação de ser um super-herói. Hoje em dia, a competitividade que marca o nosso tempo, essa ênfase na importância da meritocracia, onde todo mundo tem que ser o melhor, traz uma autocobrança grande também diante das situações de dor e de dificuldade. Me faz lembrar um poema bonito do Fernando Pessoa, que eu até cito no livro A Vida Após o Luto. Eu peço perdão pela palavra um pouco forte, mas começa assim a poesia que chama-se Poema em Linha Reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Falando de si. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Todo mundo é gente, ninguém precisa ser super-herói. Temos os nossos limites. Mais uma vez evoco o Pai Francisco. O ser humano vale por aquilo que ele é diante de Deus e nada mais. Ou então, se de nós retirada for a graça de Deus, de nós, que nós podemos dizer, isso é meu, isso é fruto da minha humanidade, só restam os vícios e os pecados. Uma próxima ideia, que penso pode nos ajudar também, é a ideia de buscar e cultivar a leveza e a gratuidade. Mais uma vez evoco a figura de Cristo e de Francisco feridos com as chagas. A chaga, ela também liberta, porque uma mão ferida, chagada, ela não consegue se apossar ou se apegar de nada, porque machuca, porque dói, ela não retém, ela não tem sentimento de posse, ela é livre para abraçar, para abençoar, para servir. Os pés feridos, eles não pisam sobre ninguém, porque quando for pisar também vai doer e machucar. Por isso são pés que caminham e que nos levam, especialmente ao encontro do outro. E o lado aberto, como o lado de Cristo foi pela lança e de Francisco pela graça divina, faz com que o coração não seja um lugar de se guardar mágoa, ódio e rancor. Por isso, a mesma chaga que fere é uma chaga que liberta e que nos permite caminhar de maneira mais leve e gratuita. Certamente, quem passa pelo trauma, pela dor, pela ruptura, que é a perda de alguém a quem se ama tanto, de forma tão trágica e rápida, a pessoa reorganiza os valores na sua vida. Aquilo que de repente era prioridade, percebe-se não tem tanta importância. E aquilo que de repente estava meio esquecido, adormecido, lá no cantinho da alma, de repente emerge como algo fundamental. Então, cultivar a leveza e a gratuidade. Hoje, eu estava inclusive refletindo um pouquinho sobre aquela música do Chico Buarque, da banda, que diz: estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando, tocando coisas de amor. E a gente consegue, ouvindo aquela música, embalado pela melodia e pelo sentido da letra, quase que enxergar um filme da passagem da banda numa cidade de interior, passando ali pelas ruas centrais. E que transformação bonita essa banda faz. As coisas de amor que ela toca, tocam as pessoas.
O homem velho se acha moço, aquele que contava só dinheiro até ele para, e de repente percebe que o dinheiro não compra tudo. Diz que a moça feia debruça na janela pensando que a banda tocava para ela, e tocava mesmo, porque para quem a quem ama o feio, bonito lhe parece. E ela também então se enxergou bela. Então essa passagem da banda, de forma tão leve, tão gratuita, tão ritmada, transforma aquela situação ao redor para melhor. Depois a música segue, diz que quando a banda vai embora também, volta à situação anterior, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Mas mesmo com as dores, mesmo com os desafios, que não nos isolemos e que a nossa presença, a nossa passagem, a nossa convivência na vida do outro seja mais ou menos como essa banda, que toca coisas de amor, e essas coisas de amor toquem os corações. E para encerrar, a última ideia é esperança sempre. Esperança sempre, na certeza também, trazendo mais uma frase que abre uma das reflexões ali do nosso livro, do Richard Bach, que diz o seguinte: aquilo que a lagarta chama de fim do mundo, o ser humano chama de borboleta. O que é o fim de um ciclo para uma forma de vida é o renascimento de uma outra forma, a nossos olhos até mais bonita e exuberante. Francisco, sempre Francisco, São Francisco, e também o nosso querido Papa Francisco, o Padre Lício, já lembrava dele, e como que paternidade, que ternura, que profetismo nós temos encontrado em nosso Papa, uma liderança que goza de um respeito mundial, né? São Francisco chamava a morte de novo nascimento. É um nascer para a eternidade, para o abraço infinito e amoroso de Deus. E conforme o padre também acenou no início, as próprias religiões amadureceram, deixaram-se ou buscaram dialogar com as ciências e perceberam que a misericórdia de Deus é algo que ultrapassa todo o limite de nossa compreensão. Limite de tempo, de espaço. Ela age até o último segundo, até o último milésimo de segundo, até partículas de tempo que para nós não são nem imagináveis. Então nós podemos sim celebrar a ressurreição pela nossa fé dos irmãos que no desespero de colocar fim à própria dor, tiveram esse ato extremo. Recentemente perdemos inclusive um confrade que diante da dor, do medo, do pânico, da pandemia, lá no sertão da Bahia, um homem profundamente apostólico, apaixonado pela missão, pelo povo, sucumbiu a esse pânico e também buscou esse descanso eterno, essa paz que tanto estava procurando. Por isso é um campo sagrado, a dor humana é sempre um terreno sagrado, do qual nós devemos nos aproximar com muita reverência e entregar o nosso coração. Não esquecendo do cuidado consigo também, levantado aí de maneira com tanta propriedade pela Daniele. Não também percebendo o quanto a espiritualidade ou esses vínculos fraternos proporcionados pela fé, a Isabela lembrava, podem nos ajudar. Por isso também parabéns ao IPES, por ser essa janela aberta para um horizonte de esperança a tantas pessoas que de repente passam por um período meio nublado da existência. E muito obrigado por esse convite. Paz e bem. Paz e bem, Frei. Obrigada, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que falaram. Frei, muito obrigada. Até um obrigada um pouquinho mais especial, porque esse dia é um dia de muito trabalho para eles. E ele está aqui com a gente. Ele está aqui com palavras de esperança, e o IPES tem isso, tem esperança, tem amor à vida, e nós vamos seguir em frente.
Estou vendo aqui um monte de gente. Minha irmã estava nos assistindo, mas acho que ela caiu na conexão. A Tereza, que é a vice-ministra da Fraternidade minha, agradeço a presença, Tereza. Estou muito feliz por você estar aí presente, tá? A todos que estiveram até agora, eu vou após a fala do Frei, eu vou abrir para, se alguém quiser fazer perguntas para os nossos convidados, tá? A gente vai assim, limitar 2 a 4 perguntas, né? E depois vocês também vão poder fazer outras perguntas através do canal da comunicação do IPES, fazer perguntas para os nossos convidados. Tá? Vocês fiquem livres. Acredito que vocês querem responder as perguntas das pessoas que estão assistindo. Frei Lício, desculpa, Padre Lício, com certeza. Frei Mandela, Daniela. Estamos aqui para isso também. Com certeza. Nós vamos botar aqui o e-mail da comunicação. Bom. Para quem quiser também, mas agora vamos começar o debate aqui, né? Porque... primeiro aqui. Só uma palavrinha rápida, eu estou à disposição, eu só vou precisar sair às 20 para as 9, porque às 21 horas nós temos uma leitura orante da Bíblia diária pelo Facebook, e aí eu tenho esse compromisso. Mas por 20 minutos estou aí com vocês e em total disposição. Que bom, que bom. Então, alguém vai querer fazer... A Deise está controlando as perguntas, né, Deise? Está vendo aí? Tem alguém? Não, aqui as pessoas já estão dando parabéns, gratidão. As pessoas não querem debater nada, só querem agradecer, dizer que vocês são o máximo. Esse tema é muito importante para nós, porque no momento de hoje, falar de esperança é falar de vida, é falar de coisas novas, renovação. E o IPES é tudo isso. Eu não posso falar muito porque eu sou apaixonada pelo IPES, então é melhor deixar para os outros falarem. Obrigada, gente. Fala aí. Olha, gente, então, enquanto vocês pensam, eu vou convidar vocês para amanhã. Amanhã a gente tem uma nova mesa, eu vou estar mediando, se Deus quiser não vai ter problema na entrada do som, mas é a minha primeira mesa, então tinha que ter algum defeito, né? Alguma coisa tinha que acontecer. Que isso, Kátia? Fala assim, você está ótima. Então, posso fazer um comentário, Kátia? Ou você vai fazer? Não, eu só vou convidar para a mesa de amanhã. Vai ser só que amanhã vai ser às 17 horas. Então, a mesa redonda sobre vida e morte. É preciso saber acolher. Amanhã nós teremos aqui a Karina Fumitsu, né? Que é psicóloga, é pós-doutora em psicologia. Vocês vão receber tudo direitinho. A Karina é referência, Padre Lício sabe, né? Padre Lício tem, as outras pessoas também, tem muitas pessoas aqui que estão aqui presentes, que são psicólogas, sabe que a Karina é referência nessa área, né? E eu tenho a grande alegria... Ela e a Deise, né? Ela e a Deise. A Deise é mais, vou puxar saco aí. eu tenho a grande alegria, Kátia, de estar escrevendo uma coleção junto com a Karina, então estou muito feliz. Junto com a Karina. O senhor já tem um livro também junto com ela, né? Isso. Que ótimo. A Maria Júlia Kovacs, que é professora do Instituto de Psicologia da USP, tá? A Nelly Nutt, que é psicóloga e psico-oncologista e doutora em psicologia pela USP também. E a Paula Calbianco, que é advogada especialista em terceiro setor. Essa eu não perco por nada, né? Porque é uma colega advogada que é especialista em terceiro setor, que nós estamos dentro dele, né? O IPES é uma instituição que faz parte desse terceiro setor, né? Que está onde o Estado deveria estar, mas a gente vai à frente, depois, quem sabe, a gente consegue as políticas públicas tão necessárias para o nosso país, né? Nessa área de prevenção ao suicídio, tá bom? Então, eu passo para a Deise, não tem perguntas, né, Deise?
Então, Não. passo para você. A Verônica quer falar alguma coisa, Verônica? Não, a minha pergunta, mas antes de passar para a Verônica, é um comentário sobre o que foi dito. Porque sim, pode falar. Eu fiquei pensando assim, quando a gente... Aí não é pergunta direto para uma ou outra pessoa. Eu gostaria de convidar a todos vocês para pensar, quando a gente pensa em espiritualidade, eu no lugar de pesquisadora, né, eu me pergunto em que medida a espiritualidade ela é um fator que, de fato, promove uma proteção. Porque, por muito tempo, há muito tempo atrás, nós aprendemos com Émile Durkheim, que é um sociólogo francês, né, que trouxe a possibilidade da reflexão do papel da religião, ou melhor, da filiação religiosa, como fator de proteção. Mas de um século para cá, nós temos um autor americano, Steven Spack, que já inovou, trazendo uma reflexão do papel da religiosidade. Ou seja, quanto mais as pessoas se abrirem, se dando a oportunidade de fazer parte de grupos religiosos, ou seja, frequentar as missas ou frequentar o seu encontro aos domingos ou aos dias da semana, né? Fazer parte de uma coordenação pastoral, fazer parte de um grupo jovem, ou seja, quanto mais ele tivesse envolvido com essas questões que pudessem fortalecer a sua relação com a crença em Deus, aumentaria. E aí, isso fragilizou o argumento da questão da filiação, ou seja, filiar-se não é o que garante essa coesão da conexão entre o sujeito e a divindade. Agora, religiosidade não. Religiosidade, na sociologia, a gente chama de capital social, que é uma possibilidade da gente estar criando vínculos. E vocês falaram tão bem da importância dos vínculos. E nada mais, nada menos de quando a gente reconhece que a igreja conseguiu, como o padre Fei falou, as pessoas amadureceram, a instituição amadureceu, mas não foi só a Igreja Católica, mas outras igrejas, né, outras instituições, prefiro falar assim, amadureceram do ponto de vista do acolhimento e do olhar da humanidade com seus fiéis, e agora, mais ainda, uma inovação é olhar a humanidade daqueles que estão conectados, ou que estão diretamente conectados com a divindade, que são os líderes religiosos. Eu fiz toda essa introdução para poder dizer que a construção da relação entre religiosidade, espiritualidade e a proteção do suicídio foi historicamente construída. Só que quando a gente vai para o nível do indivíduo, né, que da sua relação com Deus, que que o Frei Gustavo colocou tão bem, quando ele traz essa construção desse sujeito que ele trouxe, dando o exemplo de Francisco de Assis, que soube trabalhar essa dimensão da espiritualidade, que aí eu acho que é um outro conceito, que foi essa espiritualidade que ele, ao tempo todo, conseguiu construir e reforçar, que o fez ser conhecido como o líder da alegria. O que fazia de Francisco de Assis diferente? Essa alegria constante e ver o belo e a esperança em tudo, seja na irmã morte, seja na irmã vida. Essa é a grande, eu acho que é a magnitude do amor de Francisco pelo Cristo. Aí eu trago para vocês, meus amigos, e nós que trabalhamos com pessoas que vêm nos buscar a esperança, né? Como gerar esperança no coração daqueles que já conhecem essa relação com Deus dentro desses ambientes religiosos, já conhecem da sua relação com o divino, na sua forma de compreender esse sagrado, mas que no momento em que é pego de surpresa com um desastre, que é a morte por suicídio,
é convidada a se ressignificar tudo que sabe, tudo que sente, tudo que entende da relação com Deus e dele com ele mesmo, para poder sobreviver. Então, eu termino a minha fala perguntando a vocês da mesa, o que vocês sugerem para nós, que estamos nessa linha de frente? Eu aqui não falo nem sequer como pesquisadora, agora eu já falo como ativista da vida, né? O que eu falo diante de uma pessoa que chegar num dia de uma reunião do Grupo Sobreviver, dizendo, eu não acredito mais em Deus, porque Deus me tirou o que era de mais precioso. O que dizer para essa pessoa? Porque é muito fácil dizermos, basta ter fé. É muito fácil dizer, é preciso acolher. Mas como fazer isso diante de alguém que está dilacerado pela dor da perda de um ente querido? E frustrado por achar que a sua espiritualidade foi ameaçada porque o seu desejo de manter a relação com seu ente querido não foi ouvido por alguém que ele humanizou e disse, Deus será capaz de me proteger porque eu sigo o grupo tal, tal, tal. Mas, e a gente sabe, como religiosos que somos, que não há privilégio no mundo de Deus. Abro a palavra para vocês. Obrigada. Acho que eu vou começar. Desculpa, primeiro as damas. Não, primeiro as damas sempre. Isabela, eu sou do milênio passado, eu sou velhinho. Mas eu sempre aprendo com o senhor, para com isso. Não. As mulheres primeiro sempre. Vai lá. Eu me aprofundo muito na teoria junguiana, em que Jung nos traz o suporte do seguinte: a imagem de Deus é vista como si mesmo. Então, à medida em que a gente desenvolve esse relacionamento com Deus, a gente desenvolve esse relacionamento consigo. Só que, por outro lado, aí eu toco no ponto que o Frei Gustavo trouxe acerca das sombras, né? Sombras para a psicologia junguiana é justamente o nosso lado de maior dificuldade de relacionamento com os outros, com o meio, e que muitas vezes a gente não quer estar consciente daquela situação. E isso pode acontecer de diversas formas, para diversos momentos da nossa vida, inclusive para uma questão de perda, até mesmo de ideação suicida, enfim. E aí, quando a gente tem essa questão religiosa, é muito interessante, porque nos achados de estudos junguianos, Jung aponta-nos que, à medida que a gente tem um alto desenvolvimento religioso, também temos um alto desenvolvimento de sombra. E aí é preciso a gente equilibrar esses conceitos, essas questões internas, para justamente poder caminhar bem. E aí entra a pergunta da Daisy, né? Diante de uma pessoa que perde tudo, perde algum parente, alguma questão assim, né? E aí fica se perguntando, mas eu frequento tal grupo, e aí por que eu fui castigada? Eu acho que o primeiro ponto de apoio, né, além do acolhimento, da escuta, de perceber aquela dor daquela pessoa enquanto, né, ser humano, é também trabalhar essa questão da própria conexão dela com a vida, do sentido de estar ali naquele momento. Por que eu falo isso, né? O nosso desenvolvimento humano é cercado por perdas, né? E aí aquela perda nos traz também uma nova configuração de vida. E é mostrar que o quanto que aquela perda, daquela pessoa que se foi, também trouxe indicativos, trouxe ensinamentos para a gente, enquanto ser humano existentes aqui, no agora. Né? Então, fechando, é sempre trazer, né, esse Deus que a gente tem o costume de colocar tão longe, e aí Francisco já colocava tão perto, né, Frei Gustavo? É justamente trazer esse Deus para perto da gente, e por que não para dentro de si? Né? Quando a gente fala desse processo de individuação, dessa reorganização psíquica, a gente também está falando desse si mesmo como Deus. Pode ir, Padre Lício. Obrigada. Eu acho que o Frei Gustavo tinha que sair, né, Frei? Melhor dar a palavra para ele. É isso mesmo.
Não, vamos respeitar. Muito obrigada, querida. Daqui a pouco eu vou lá para a nossa live, a leitura orante. Só um comentário rápido. Primeiro, você dizendo da pertença a um grupo, ou do relacionamento pessoal com a divindade, se a filiação a um grupo ou não influi na qualidade desse relacionamento. Mais uma vez, olhando para São Francisco, um homem profundamente místico, mas um homem também profundamente atento às mediações da presença de Deus, humanas, concretas, visíveis. Por isso, o irmão universal. Tanto que ele escreve no seu testamento: depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mais precisou me dizer o que eu tinha que fazer. Porque aí a própria mediação ali do dia a dia, da vida fraterna, dos embates, das alegrias, servia de manifestação divina também para que a caminhada acontecesse. O que dizer a uma pessoa que está com raiva de Deus, que está triste, que está sem chão depois da perda de alguém? Se não tiver o que dizer, não diga nada, mas dê um abraço. Mostre menos por palavras e mais por atitude. Eu estou aqui à sua disposição, inclusive para ouvir os seus desabafos também em relação a Deus, que de maneira nenhuma, creio, sejam ofensivos à figura divina, mas um movimento necessário daquela alma inquieta e angustiada que o próprio Deus acho que acolhe com carinho e com toda a compreensão de pai que ele é. Bem rapidamente seria isso. E eu aproveito então para agradecer demais a acolhida, o clima fraterno, respeitoso, bonito, que se cria aqui, um ambiente muito saudável, virtual, mas muito elevado. Certamente todos que aqui estamos e estivemos, vamos sair daqui melhores. Então, muito obrigado a todos, muito boa noite. Obrigada, Frei. Muito obrigada. Até a próxima, Frei. Então, o Frei roubou o que eu ia dizer. Não dizer nada, porque a dor é imensa. Então, não há palavra que dê conta, não há palavra humana que dê conta de consolar, de confortar uma dor tamanha. Então, a primeira coisa é não falar nada, é vencer a tentação de racionalizar, né? de tentar, inclusive com discurso religioso, né? Olha, está no céu. Pô, eu não queria eu não quero que ele esteja no céu, eu queria que ele estivesse aqui. Deus não me ouviu, quer dizer, eu penso que não fala nada, é isso que o Frei Gustavo, porque eu disse que o Frei acabou falando o que eu ia dizer, que isso, é você poder abraçar, né? Eu tenho feito isso, eu tenho me policiado muito, porque a gente como padre, né, e às vezes como psicólogo, a gente tem essa tendência de falar, né? Eu normalmente hoje abraço a pessoa e só digo duas palavras que são verdadeiras. 3 palavras. Eu sinto muito. E fico abraçado com a pessoa, né? Depois do final do abraço, eu digo outras 2 palavras. Conte comigo. É isso. Eu acho que é assim, como o Frei disse, é você evangelizar pela acolhida, levar a boa notícia da atitude, e muito mais do que palavras de tentar racionalizar e que, de fato, não confortam nem consolam a dor de alma grande que é você perder, como a Kátia perdeu a filha, como eu perdi meu pai. Quer dizer, não há palavra que dá conta disso. Quando a gente perde alguém, e com isso termino, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, e quando a gente está com dor de alma, a nossa alma quer colo, a nossa alma quer carinho, a nossa alma quer conforto, a nossa alma quer consolo.
A última coisa que a gente deve usar são palavras. Já estava com medo do Padre Lício roubar a palavrinha que eu ia utilizar, mas tudo bem. Não falou, tá ótimo. Mas, assim, respondendo, né, a reflexão que a Deise trouxe, lembra também alguns artigos, né, com relação aos estudos, o estudo de desenvolvimento da espiritualidade e do papel da religiosidade frente a situações difíceis, né? Então, quando a gente se depara com essa situação e a perda da religiosidade, né, esse afastamento da religiosidade e da espiritualidade, é simples, é cuidar, né? Como eu falei no início, o cuidar, ele acolhe, né? Então, o acolhimento, ele faz parte desse processo, né? Então, quando a pessoa, ela perde, né? Porque a perda daquilo que é muito significante, né? Quando a gente traz o bem-estar espiritual, que é o contrário daquilo que ela está sentindo, visto que o bem-estar espiritual é todo sentimento de completude, de satisfação com o mundo e consigo, basta a gente cuidar dessa pessoa, ouvir, né? E mostrar para ela, como o Padre Lício falou, eu estou aqui, eu estou compreendendo, eu estou te escutando. Né? Mas é um acolher, um cuidar sem julgamento, sem comparação, apenas cuidar, apenas mostrar para essa pessoa que está em luto, que perdeu, que ela tem aonde ter um suporte. Hoje não seria o suporte com o divino, com o sagrado, cuja fala dela, eu não creio mais em Deus. Porém, ela precisa resgatar, né, religar o seu eu com a outra pessoa através desse apoio, através desse cuidar, né? Então, a melhor forma é cuidar, é acolher. Kátia, querida, eu posso ler aqui os comentários? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Eu queria, primeiramente, ler o comentário. Primeiramente, Daniele, obrigada por... Nada. Você terminou, eu queria avisar logo a Kátia que eu ia ler aqui, então por isso que eu não te dei primeiro eu agradecer, mas obrigada aí pelo seu comentário. E a gente faz esse tipo de reflexão para a gente provocar a nossa... O que nos fazemos estar aqui, né? Então, e já nesse espírito de agradecimento, né, a gente quer ler aqui a presença do Augustus, né, Almeida, que agradece aos palestrantes as exposições e nos parabeniza pela mesa. Agora, nós temos o Joilson, que é do Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual, e esse núcleo é formado, Kátia, por um grupo de pessoas de vários credos religiosos que se unem para fazer preces intercessórias pelos enfermos do corpo e da alma. Ele deixa aqui o endereço eletrônico, que é da webredionave.com. Falei certo, Joilson? Se você quiser me corrigir, por favor, fique à vontade. E se eu falei correto, então eu termino aqui mais um agradecimento da nossa coordenadora da área de saúde mental, que é a Fátima Cristina, que trabalha com a parte de desastres e comportamento suicida. E também a sua amiga Tereza deixou aqui um grande abraço, que ela precisa sair. Ou seja, nós só temos agradecimentos, e aí eu já, de agradecimento, eu te passo a palavra para a gente encerrar, né? Porque já são 8h42. Ok. Então tá, eu agradeço mais uma vez, o IPES agradece, né, a presença de todos, né, nós estamos agora com 21 participantes, mas estivemos com 26, mas o tempo todo uma média de 25 pessoas nessa sala. Então, a gente está muito feliz com isso. É a primeira mesa que fala sobre o tema de morte, luto e espiritualidade. Então, eu considero, né, Deise, nós consideramos, todas nós que já estamos participando de várias mesas, como um sucesso essa mesa. Graças a Deus, tivemos Kátia, e o convite? E o convite? Oi? E o convite? O convite aqui, do movimento. Mostra aí, né, pra gente, pô! Mas eu estava querendo que
Cadê a nossa diretora? Diretora Verônica? Verônica, fala você, fala do movimento, Verônica, por favor. Só para encerrar, encerra você, Verônica. A gente está em festa ainda, viu, convidados? Por isso que a gente Cadê está você? ficando. Abre a tela, abre Não tem formalidade aqui, viu, gente? Perdão aí, viu? Abre a tua câmera. Ela está sem a camiseta, era uma boba. Então, dá licença. Olha, tá vendo aqui, gente? Botou a camiseta, diretora? Botei aqui, ó. Não, eu estava com ela durante o dia inteiro, mas aí chegando em casa eu tenho que me prevenir. Tem que trocar, né, para lavar. Fala, Verônica, pode falar. Encerra, por favor. Não, mas é um prazer estar participando da mesa, sobretudo na questão da espiritualidade, porque cada um traz a sua, mas, na verdade, quando a gente busca a religiosidade e a espiritualidade ela nasce, né, da experiência da religiosidade, e que é essa busca de significado, né, no transcendental. Então, é muito importante. No início, quando vocês estavam falando, eu estava com meu filho de 14 anos escutando, e aí ele já passou por um processo parecido, né? E aí ele estava falando, não, mas nesse momento, eu falei, você não quer falar? Ele falou, não, ele não participou mais. Mas aí ele falou que, na verdade, no momento não dá, né? Você se apegar a Deus, você se apegar a Jesus, seja o que for, naquele momento em que você está vivendo aquela dor, você tem que se apegar a alguma coisa, qualquer que seja, mas nem que seja, ele falou, nem que seja o Estado laico, porque 14 anos já começa, né, aí a questionar, a problematizar demais as coisas, mas, enfim, e aí eu achei interessante, porque que é a busca do significado, né? Vai chegar lá, se Deus quiser, porque eu torço e eu acompanho para isso. Então é importante a gente ter essa semente no nosso coração e na nossa prática, né, dessa vivência de todo dia de nós, seja pessoal ou profissional, né? E aí, essa minha fala ela é verdadeira, mas ela também introduz a importância da gente ser um amigo da prevenção, né? Aqui todo mundo sabe por quê, como. E o IPS é o nosso bebê, né? É o nosso bebê enquanto instituição, e a gente, então, pede para que as pessoas se unam a nós, seja na divulgação, seja entrando como um sócio, de qualquer forma, mas una a essa corrente que cada um é um importante, mas que ajuda independente da a nossa rede se tornar cada vez mais forte, mais presente na sociedade, é importante que a gente se una, e aí a gente convida para que vocês entrem. A Mônica já deve ter posto aí o endereço do site do IPS. Tá? Tá. E aí a gente então faz esse convite para vocês entrarem lá e conheçam mais um pouquinho de perto o que é ser um amigo da prevenção dentro da proposta do IPS. Tá? Então, um beijo carinhoso a cada um, estamos juntos nessa luta, nessa valorização linda que é a vida. Obrigada a todos. Obrigada. Então, está encerrada a nossa live, nossa primeira. Parabéns, Kátia, arrasou! Até amanhã, hein, gente? Parabéns, amanhã tem mais, Kátia! 5 horas. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.